Bom, dando sequência aqui no Feature Flags com o Flagsmith ou com o Bullet Train, acho que eles ainda não atualizaram a UI deles ou toda a parte de branding, mas enfim, a gente parou aqui basicamente com esse localhost em que ele mostra a tela de sign in, mas a gente não tem uma conta, então a gente vai clicar aqui no nosso sign up. Vou colocar aqui devs, last name aqui Brasil, organization aqui devs Brasil, e aqui eu vou colocar devsbrasil@gmail.com e a senha aqui o que quer que o Firefox sugira. Vou dar aqui um sign up, ok? E aí aqui ele está só o Firefox, basicamente, mas aqui ele está falando para a gente assim, primeira coisa que a gente tem que fazer é um projeto. Então, basicamente, por hora a gente criou uma organização. A nossa organização chama Devs Brasil e o nosso usuário é o Devs Brasil também. O que a gente precisa fazer? Como eu disse, vamos criar um projeto. Nosso primeiro projeto aqui vai ser uh, Site Redwood, eu vou chamar. Que basicamente eu vou usar o projeto do Redwood que a gente tem para integrar com o Bullet Train, certo? Então, nesse momento a gente criou aqui o nosso primeiro projeto. O projeto ele engloba, ou ele encapsula algumas coisas. Quais são as coisas principais? São as identities, são as features, obviamente, são os environments e os segmentos, certo? Uma feature ela pode ser constituída basicamente de duas opções, ou uma feature flag, que seria um feature switch, então é on e off, né? Ativo e desativo, ou ativo e inativo, na verdade, ou um remote configuration, que aí você pode usar isso para definir qualquer definição remota, basicamente. Então, digamos que você queira mudar qual é a versão do tema que os seus usuários estão vendo o site, você consegue usar isso através de uma configuração remota, em que você não necessariamente precisa estar fazendo um build ou soltando um release novo para atualizar uma informação variável como essa, certo? E aí aqui, como eu comentei na parte de ambiente, você pode criar os ambientes de desenvolvimento, pode criar um ambiente de produção e você também pode criar um terceiro ambiente, um ambiente de staging, por exemplo. Aqui a gente tem algumas configurações do projeto, obviamente o nome, a questão das permissões. As permissões e os grupos, eles tendem a vir da organização. Então, se a gente ver aqui em Organization, a gente vai ver os membros do time, a gente vai ver aqui os grupos, né, que a gente pode criar, que basicamente ele vai possibilitar a gente gerenciar a permissão de visualização e edição de projetos, de features e de ambientes. A gente pode também criar aqui alguns webhooks, né, para justamente auditar os valores das flags e, obviamente, a gente pode deletar ali a nossa organização, certo? O que a gente precisa aqui, ó? A gente vai começar a criar em development, a gente vai começar a criar a nossa primeira feature. Aqui ele vai mostrar pra gente as opções, que nem eu comentei com vocês, e aí ele vai falar que quando a gente cria as features, basicamente vai criar em todos os ambientes, e aí basta você definir qual que é o valor para cada um dos ambientes, certinho? E aí aqui por fim ele vai falar que você pode configurar as features através dos usuários. Então, digamos que você tem uma lista de usuários beta, ou você tem uma lista de usuários internos que você quer fazer um whitelist, você pode usar essas configurações para relacionar a feature com uma série específica de usuários. Beleza, então vou criar aqui minha primeira feature. Eu vou chamar aqui de Sharing Button. Então, botão de compartilhamento. Aqui o Enable by Default vou deixar desabilitado. E aqui a minha descrição vou colocar botão de compartilhamento, certo? Vou dar um Create Feature aqui. Então ele já tem aqui, se eu for em produção, vocês vão ver aqui também que ele já está nos dois ambientes. E aí que ele fala aqui, ó, para a gente rodar, ele tem até aqui o tryout, né, que basicamente ele vai mostrar aqui um exemplo de uso. E aí o que a gente vai precisar fazer? A gente vai primeiro precisar instalar o SDK e segundo a gente vai precisar inicializar o código na nossa aplicação. Então o que eu vou fazer? Eu tenho aquele projetinho do Redwood que eu vou abrir aqui, na verdade já está até aberto. Eu vou inicializar ele, então vou dar um yarn rw dev. E aqui numa outra aba, o que eu vou fazer? Ele está inicializando ali o Prisma e blá, blá, blá. Eu vou dar aqui um yarn workspace web add flagsmith. E isso vai ser uma dependência. Então, nesse momento aqui, ele está rodando o nosso projeto em Redwood na porta 8910. Então, se eu voltar aqui no Chrome, vocês vão ver que ele tem aqui aquele JSON que a gente fez alguns vídeos atrás. Eu vou abrir esse projeto, na verdade já está até aberto aqui, eu acredito.
Exatamente, está até aberto aqui no nosso IDE. Então eu vou aqui em Pages, Homepage, Homepage.js e a gente está mostrando aqui o Table Cell. O que eu vou fazer? Basicamente, aqui eu vou retornar um fragment, né? Então a gente vai retornar não só o Table Cell, mas a gente vai retornar aqui um botão, que vai ser obviamente o nosso botão de compartilhamento. Então compartilhe nas suas redes sociais. Ou apenas compartilhe. Acho que vai ficar um pouco mais fácil. Beleza, então se a gente voltar aqui, dar um refresh, tá aqui. Vou até colocar um BRzinho aqui. Então beleza, agora ele já tá aqui com o compartilhe, tá ali em cima, mas a gente fala, pô, a gente quer que essa feature ela esteja, essa feature que ela seja gerenciada através da nossa feature flag, através do flagsmith. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar inicializar uma instância do flagsmith dentro da nossa aplicação do Redwood. E como que a gente vai fazer isso? Dentro de source aqui, eu vou criar um novo arquivo chamado, vou criar uma pasta aqui, hooks, que eu vou chamar aqui usefeatureflag.javascript. E aí o que a gente vai precisar fazer? A gente primeiro vai precisar importar o flagsmith, então flagsmith from flagsmith. E aí o que a gente vai criar? A gente vai criar um hook aqui. Então vamos dar aqui um export const useFeatureFlag. Vai ser uma função. E aí o que a gente vai precisar retornar nesse nosso hook? A gente vai ter aqui um useState, basicamente então vai ser um const flags, set flags. E aqui vai ser react.useState. E por fim a gente vai dar aqui um return flags. Certo? Já tem até um typozinho aqui. Um typozinho maravilhoso. Eu, por hora, vou retornar aqui uma array. Beleza? Faltou uma aspa simples aqui. E aí, beleza. Por hora a gente não está usando isso. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai dar aqui um const flags igual a useFeatureFlag. Então, no nosso código, a gente tem que... E aí, se eu der um console log, obviamente, a gente tem que retornar aqui as nossas flags, que no caso vai ser uma array vazia por hora. Maravilha, show de bolas. Aí o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar integrar o flagsmith junto com a nossa aplicação. E aí eu vou fazer através de um useEffect, justamente porque eu não quero que esse código execute muitas vezes. Basicamente eu quero que ele execute só no onMount. Então a gente vai dar aqui um useEffect e vou definir aqui como as dependências sendo uma array vazia. Então ele só vai renderizar, ou só vai executar, na verdade, esse pedaço de código quando o componente montar. E aí aqui dentro a gente vai começar a fazer a brincadeirinha do flagsmith. Então aqui a gente vai ter flagsmith.init, e aí aqui dentro de init a gente tem que passar algumas configurações. Dentro dessas configurações a gente vai ter que passar o environment ID, aqui eu vou deixar um xxx, a gente vai ter que definir o API, justamente porque a gente está servindo as feature flags dentro da nossa API própria, a gente não está usando dentro de uma API de terceiro. Então também aqui eu vou colocar um xxx. E a gente tem aqui o onChange. Basicamente o onChange seria toda vez que ele executa, a gente quer rodar alguma coisa em cima da mudança. Então se a gente, por exemplo, quiser fazer uma variação, então como que a gente vai receber? Aqui vai ser uma função basicamente que vai receber old flags e params. Se eu fizer isso daqui, old flags e params, então vamos fazer assim. E se a gente for aqui no nosso navegador, vou pegar o primeiro, na verdade esse segundo aqui, vou pegar o nosso environment ID, certo? E aqui dentro de API, então ele vai continuar falhando agora, mas ele vai falhar por quê? Porque ele está tentando buscar flag em um localhost que não existe, justamente porque a gente definiu xxx. Se eu comentar isso aqui, ele vai tentar bater no servidor do bullet train, do flagsmith, mas como a gente está rodando local, a gente precisa definir esse valor. E qual que é o valor? A API vai ser igual a localhost, e aí a gente vai ter que definir qual que vai ser a porta, que nesse caso é a porta 8000, se eu não me engano. Então vamos aqui, porta 8000. E o endereço que ele usa é API/v1. Então vamos lá.
Beleza, fez a requisição aqui. Então, se a gente clicar aqui ó, no Flags, vocês vão ver que ele está respondendo aqui para a gente esse objeto aqui, esse JSON, com a primeira feature flag que a gente criou aqui, Sharing Button. Então, vamos criar, na verdade, uma segunda feature flag aqui. Então, vou colocar como Remote Configuration, vou colocar... vou até usar ali, ó, header, vou colocar font size, então, font size, font underline size. E aí aqui a descrição vai ser tamanho da fonte. E aí aqui o valor inicial eu vou definir isso aqui como 30. Certo? Então vamos criar aqui novamente. Se eu der um refresh aqui na nossa tela, vocês vão ver que as flags agora estão vindo dois objetos. Está vindo o primeiro objeto com feature flag sobre mostrar o botão e a segunda o valor do tamanho da fonte que a gente definiu para esse componente, certo? Então, como que a gente vai fazer essa integraçãozinha aqui? Se viermos aqui no nosso console, vocês vão ver que basicamente a gente não está mudando nada e a gente está recebendo aqui como parâmetros se as flags changed, então basicamente seria o ready ou o mount, se foi pelo server e se as traits mudaram. Mas como que a gente consegue fazer, como que a gente consegue puxar as nossas flags? Basicamente a gente tem que rodar um flagsmith.getFlags. Get flags não, get all flags. Beleza, esse get all flags ele vai retornar aqui o nosso objeto e aí a gente só vai basicamente definir o nosso set flags como sendo isso daqui. Então, por hora, se a gente salvar isso daqui e o nosso console log já está aqui, agora a gente consegue, no nosso componente, decidir se a gente vai mostrar. Então, beleza, daí o que a gente vai fazer? A gente vai dar aqui um flags.sharingButton.enabled. Se isso aqui for positivo, a gente vai mostrar o nosso botão. Eu preciso aqui dar um wrap no React. Caso contrário, ele não vai renderizar nada. Beleza? Então, vamos ver aqui. Sharing Button não está definido. Por quê? Isso aqui não está definido. E, se eu não me engano, flags inicialmente está como uma array e não como um objeto. Então, basicamente isso daqui deve funcionar. Então, nesse momento, o que a gente tem aqui? Ó? A gente não está exibindo o nosso botão, mas digamos que a gente quer que no ambiente de desenvolvimento o botão apareça. A gente vai, obviamente, colocar aqui como on. Então, agora no ambiente de desenvolvimento ele está ativo, mas o que aconteceu? Aqui a gente não está mostrando. Se a gente der um refresh, obviamente que ele vai aparecer. A gente precisa adicionar pooling. Infelizmente, o Bullet Train ou o Flagsmith ele não tem por padrão suporte ao WebSocket, mas ele tem um sistema de pooling. E aí, como que a gente vai fazer? Basicamente, aqui no nosso User Effect, a gente vai adicionar mais umas opções. Então, aqui a gente vai colocar Flagsmith.start listening, e aí aqui vai ser o intervalo em milissegundos. Então, basicamente, de quantos em quantos milissegundos a gente quer checar isso. Por hora, a gente pode colocar aqui 3,5 segundos. E só para ter uma otimização um pouco melhor aqui no nosso User Effect, eu vou retornar um cleaner, né? Então, eu vou dar aqui um flagsmith.stop listening, porque justamente que a gente não quer que quando você desmonte esse componente, que ele continue batendo na nossa API, certo? Então, agora, se a gente voltar no nosso browser aqui, por hora, ele está exibindo o compartilhe, certo? Então, se a gente olhar aqui nos nossos requests, a cada 3,5 segundos, ele está batendo na nossa API. Então, vamos dizer que eu desabilito aqui o botão e mudo para off. Beleza, ó, da próxima vez que ele buscou uma requisição, ele já está trazendo o enabled como false. Então, eu vou aqui habilitar de novo como true. Então, agora ele vai aparecer no próximo requisição. Beleza, apareceu. E aí, por fim, só para a gente mostrar o font size também como funciona, eu vou voltar aqui no nosso código e vou na homepage aqui, ó, vou criar aqui um style, onde font size, e aí eu vou colocar aqui flags.font_size ou 15, vou colocar 15, um valor de fallback para a nossa flag. Então, se eu der um refresh aqui, ele deve estar, vamos ver o que ele está usando aqui.
ele não está imprimindo nada, por quê? Vamos dar uma olhada aqui no font size. Basicamente, eu preciso pegar o value, então vai ser, não é font size, é font size.value, e eu acredito que aqui a gente vai ter que fazer a mesma checagem. Então, vamos esperar um pouco. Beleza, ó, font size está vindo como 30, se a gente mudar aqui novamente para ser 14 e atualizar, ele deve atualizar no próximo refresh. Beleza, atualizou e é isso que a gente queria. Bom, então basicamente é isso que eu queria tratar com vocês, como que a gente faz o fetch, como que a gente faz o pooling das nossas flags e como que a gente faz a configuração das flags aqui. A gente ainda precisa tratar um pouco dos usuários, segmentos, identities e os ambientes, obviamente, e aí eu vou tratando isso nos próximos vídeos e também eu acredito que vou tentar fazer algum tipo de integração. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar eu acho que vou deixar o gist para esse useEffect aqui nos comentários, só para que se alguém quiser brincar e fazer alguma coisa. Mas, de novo, isso aqui não é necessariamente um código para você usar em produção por hora, porque a gente ainda precisa fazer a otimização desse set flag aqui. Então, no próximo vídeo a gente continua, beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.